Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Intuições do Oráculo. Gratidão pela sua presença aqui. Vamos então para mais uma leitura aqui do canal e hoje nós estamos trazendo um tema super especial e o tema vai ser o seguinte: desvendando toda a verdade dele ou dela em relação a você hoje. Então a gente vai fazer aqui uma análise profunda do relacionamento de vocês, trazendo as energias, o espelhamento da relação, as sombras, as crenças, né, as curas que estão se manifestando nesse momento, na conexão, e informações sobre almas gêmeas, chamas gêmeas, conexões de almas, como vocês queiram chamar, tá certo? Lembrando que esse canal que trabalha numa linha de autoconhecimento, expansão da consciência, ok? E as leituras trazem orientações, aconselhamentos e direcionamentos da espiritualidade para o seu momento. Ok, vamos lá então. Para isso nós temos duas opções. Para o grupo 1, nós temos cristal amarelo. Grupo 1, deck 1, cristal amarelo. E deck 2, cristal transparente, ok? Mentaliza. Sinta aí na energia qual que chama mais a sua atenção para que você possa receber sua mensagem hoje, ok? Se precisarem de mais tempo, vocês pausam o vídeo. Aqui, vamos começar a leitura, tá? Para quem já está sabendo, né, o outro canal, as leituras que era do canal Intuições Ciganas agora serão postadas aqui, tá? No canal Intuições do Oráculo. Eu deixei um vídeo lá, então se você chegou até esse vídeo e era lá do Intuições Ciganas e não conhecia ainda o Intuições do Oráculo, né, fala um oi aqui para mim nos comentários, fala que eu vim lá do Intuições Ciganas, tá bom? Vamos ver aqui então a energia desse relacionamento. Mentaliza aí o seu ser de luz, consulente do cristal amarelo. Mentaliza aí a pessoa. Vamos ver aqui o pensamentos, sentimentos e intenções. Primeira carta. Estou tirando aqui as energias ciganas. Mais uma. Ok. 5 cartinhas ciganas. Vamos agora tirar as energias com os arcanos maiores. Nós temos aqui a carta do cão no fundo do deck, né? Então temos uma energia oculta aqui. A carta do cão sempre remete à energia de alguém que é leal, fiel e companheiro. Vamos saber quem é leal, fiel e companheiro nessa história, se é você ou o ser de luz, né? Vamos ver aqui então. Mentaliza a pessoa, consulente. Vamos ver então qual a energia que essa pessoa está vibrando. Qual a energia? Qual a energia pessoal do ser de luz? Qual a energia pessoal? Opa, já caiu aqui a torre. A torre com o hierofante. Essa pessoa está numa vibração de torre com papa, né? Vamos ver qual a energia aqui que ele está vibrando em relação a você, consulente. Qual a energia? E a carta não quer virar. Estrela. E qual a energia da relação? Vamos ver qual a energia da relação. Roda da fortuna. Energia oculta. Temperança. Cura das polaridades, tá? Então, o que que nós temos aqui? Essa pessoa está na energia da torre. Então, está passando por alguma desconstrução nesse momento, tá? Tá passando, uma pessoa que está passando por algumas perdas, por algumas... perdas, pode ser perdas no sentido, né, ao redor, pode ser algum tipo de processo de perdas de relacionamentos, por exemplo, separações, perdas financeiras. Mas aqui a torre fala muito dessa coisa da quebra das ilusões, da ruptura dos paradigmas,
né? Quando cai um insight, ou seja, um raio caiu aqui na cabeça e a pessoa começa a entender algumas coisas, né? Começa a desconstruir algumas crenças, porque veio junto com a carta do Papa. Então, deixa eu só. Essa imagem tá estranha, né? Deixa eu ver aqui. Tô equalizando aqui a imagem, gente. Eu acho que aqui fica bom. Acho que aqui. Ok. Tá? Então, o Papa com a torre. Ah, essa pessoa está passando por uma desconstrução de crenças. Deveria ser uma pessoa muito enraizada em crenças. Sabe aquelas pessoas que vivem conforme manda o figurino da sociedade? O seu ser de luz, consulente do cristal amarelo, deveria ser essa pessoa, né? Que vive muito as crenças sociais, os padrões sociais, tá? Então, vamos ver qual o pensamento dessa pessoa em relação a vocês. Nuvens, confuso, pássaros. Está com vontade aqui de conversar, peixes, mas não sabe como abordar se vocês estão afastados, não estão se falando. Navio e a carta do tesouro. Ok. Então, há aqui essa pessoa está muito confusa em relação a você, não sabe se aproxima, não sabe se vocês estão sem se falar, não sabe se manda uma mensagem, se puxa uma conversa, né? Existe aqui alguns obstáculos entre vocês. E para alguns aqui pode ser distância geográfica, né? Ou as mudanças que precisam acontecer. Certinho? Então já estamos aqui, digamos, de posse das cartas. Agora deixa eu respirar aqui profundamente para canalizar a leitura para vocês. Eu tenho que dar aqui os meus sopros de dragões para entrar na energia. Ok, vamos lá então. A garganta vai começar a falhar agora. Tava ótima, não tava. É só começar a leitura, gente. É assim mesmo. Tomar uma água. Ok? Então, o que a torre fala? Aqui nós temos a torre sempre fala de um conflito interno muito intenso. Aqui é a energia pessoal do ser de luz, né? Então, nós estamos falando de um conflito interno muito intenso. A torre no campo pessoal revela que houve aqui um colapso do ego. É isso que eu tô falando. Alguma coisa aconteceu na vida dessa pessoa, algum acontecimento, alguma situação, algum conflito, alguma crise existencial, alguma coisa trouxe aqui à tona, né, o colapso do ego desse ser de luz relacionado a crenças que essa pessoa carregava, né? Carregava, já é passado, já está colapsando isso aqui, né? Então, alguma crença muito enraizada, uma crença muito, muito egóica, tá? Algum tipo de comportamento, algum tipo de forma de pensar, algum tipo de comportamento que essa pessoa tinha, né? E que era muito sustentada aqui pelo ego, tá? Queda das máscaras também aqui, não? Um colapso do ego, queda de máscaras, né? Algum tipo de crise existencial que está fazendo ver essa pessoa. A partir da torre, gente, a pessoa vai ver a realidade como ela é. Seja essa realidade em relação a si própria ou em relação às coisas, ao mundo ao seu redor. Mas a torre, ela traz isso, ela traz a realidade à tona, ok? Só que essa pessoa está numa vibração de. Porque a torre também traz essas rupturas, né? Mas traz também o medo de perder o controle. Então a pessoa fica se sentindo, ó, tô caindo da torre, não sei onde eu vou parar, né? Tem um medo muito grande, as pessoas caindo da torre aqui sem saber, perdendo o controle. Mas é justamente a torre, ela vem justamente para isso, para que a gente rompa com o ego definitivamente, principalmente em situações e energias voltadas para o ego. Então, a pessoa fica com medo de perder o controle, fica com medo de. Eu não sei onde eu vou parar, eu estou me sentindo frágil, eu estou me sentindo instável, não sei. Né, as estruturas que me sustentaram até agora desapareceram. Cadê as estruturas? Cadê as bases? Né, que é as crenças antigas, velhas, ultrapassadas. Né? Foi embora, foi tudo. Ruiu tudo com a torre. Entendeu? Só que a pessoa fica resistente.
Aqui a energia do Papa fala muito, né, juntamente com a torre, fala da pessoa resistindo. A pessoa fica com aquela resistência a encarar a verdade como ela é. Então, é provável que essa pessoa esteja passando por algum transtorno interno, algum tipo de conflito interno muito grande nesse momento, tá? O Papa fala muito das crenças rígidas sobre amor. Como essa pessoa se comporta, o que ela pensa em relação ao amor, ao compromisso, moral, questões morais, né? Que tipo de comportamento que esse ser de luz tinha, consulente do cristal amarelo? Deixa aí nos comentários. Era uma pessoa desregrada? Uma pessoa que não tinha ética dentro da relação, né? Uma pessoa desregrada, de um comportamento desregrados, né? A gente aqui não está dizendo, não está falando de certo e errado, mas estamos falando de, né, de pessoas que têm princípios e pessoas que não têm princípios. A gente está falando também de equilíbrio, né? De uma pessoa, a pessoa desregrada é aquela pessoa que está nas polaridades do excesso. Todos nós devemos sair das polaridades e tentar caminhar, né, no meio termo, tá certo? Então, essa pessoa tem crenças enraizadas sobre o que é o amor, o que é o compromisso. Por exemplo, essa é uma pessoa que acredita que o casamento é uma coisa e o amor é outra coisa, ou não tem uma associação, né? Ou tem aqui medo do compromisso. Pode ser uma pessoa que para estar num compromisso, para a pessoa é mais confortável estar com alguém que ela não tenha sentimentos, por exemplo. Tem muita gente que tem esse tipo de crença. É mais fácil lidar com alguém dentro de um relacionamento que eu não tenha sentimentos, porque se eu tiver sentimentos, eu perco o controle. Entende? Isso são crenças que a pessoa carrega. Medo do compromisso também é outra crença. Eu vou perder minha liberdade, eu vou ficar infeliz dentro de uma relação. Então, as crenças rígidas sobre amor, compromisso e moral, tá? Essa desconstrução que ele está passando nesse momento, ser de luz. Né? Um apego, o que é certo, o que é errado, né? Então, pessoas que são desregradas demais e pessoas que se reprimem demais, há uma repressão emocional muito grande. E tem pessoas que têm uma repressão emocional, ou seja, não sabe lidar com as emoções, com os sentimentos, e fica se relacionando só sexualmente com as pessoas. Então, tem todas essas energias aqui no ser de luz de vocês, tá? Ou pessoas muito ditadoras de regra, isso é certo, isso é errado. Então, quando eu falo das polaridades, quando nós falamos das sombras, pode ser 8 ou 80. Pode ser uma pessoa muito reprimida, ou pode ser uma pessoa muito... Qual foi a palavra que eu usei agora há pouco? Desregrada. Entende? Então, essas crenças levam as pessoas para os opostos, né? 8 e 80, nunca no equilíbrio, né? Essa pessoa pode ter feito votos em outras vidas, ou em vidas passadas, ou até mesmo nessa vida, votos inconscientes, né? De lealdade à família, à religião. Aqui tem alguma coisa relacionada à família e religião, né? Então, essa pessoa pode ter ali a tendência muito forte a seguir o padrão da família, né? Até mesmo por crenças ancestrais aqui que essa pessoa carrega, né? Mas aqui, além disso, é como se essa pessoa tem votos, né? Votos de lealdade, tanto com a religião quanto com a família, que essa pessoa tem que desconstruir, né? E a torre já veio aqui desconstruindo. E essa pessoa tem muita dificuldade em romper esses padrões que foram herdados da família ancestral, né? Por quê? Porque provavelmente em outras vidas, ou nessa vida mesmo, essa pessoa fez o voto de lealdade com essas crenças. Ou seja, não, eu vou ser assim, porque minha família age assim, eu vou cumprir isso assim como meus pais, como meu pai, como a minha mãe, ou vou cumprir conforme a religião me mandou. Então, o seu ser de luz tem isso muito enraizado. Por isso a dificuldade aqui de ruptura, e teve que acontecer uma torre aqui. Se já não aconteceu, vai acontecer uma torre na vida de seres de luz para poder acordar para a vida, para entrar aqui no despertar da consciência. Tá bom? Então, pode ser que essa pessoa esteja passando por algum tipo de situação que foi citada aqui nesse momento. Então, essa pessoa, ela entra em choque muito, o choque dessa pessoa, ela vive num choque de realidade, assim, né? Entre aquilo que sente e aquilo que acredita que deveria sentir ou viver. Então, ela está sempre entre o que ela sente e entre aquilo que ela acredita que deveria. Entende? Entre sentir ou viver da forma que ela acredita. Então, ela está sempre nessa dualidade. Aqui, um masculino muito rígido,
controlador, né? Há um masculino aqui que quer ter o controle da situação, quer ter o controle das emoções, dos sentimentos, quer ter controle da relação também, né? Age com uma certa rigidez interna muito grande e também acaba refletindo na relação, tentando conter aqui as coisas. Essa pessoa age com rigidez, tentando controlar. Ela age com rigidez, né? Vamos ver agora em relação a vocês, trazendo aqui a energia sombra da estrela em relação a vocês. Então, o que essa pessoa está refletindo, espelhando, né, para vocês nesse momento? A estrela em sombra, ela fala de ausência de sentido, ou seja, a pessoa que está idealizando muito. Então, essa pessoa, ela vê você como luz, como cura, como esperança, como inspiração, mas coloca você num lugar inalcançável, né? Quase quase assim, a conexão de alma vai ficar lá né, no plano espiritual. Aqui para trazer essa energia para a matéria, para essa pessoa é quase inviável, assim. Eu acredito que tem alguma questão aqui dessa pessoa não se sentir à altura de vocês. Até por conta dessas diferenças, né? Porque o Papa fala das diferenças. Então, essa pessoa construiu alguma coisa aqui baseado nas crenças que ele tem em relação a vocês e colocou vocês num pedestral inalcançável. E talvez é por isso que essa pessoa foge tanto da relação. Entende? Porque não se sente à altura aqui de estar com vocês. Vamos lembrar que conexões de almas, quando existe conexões de alma entre as pessoas, há um espelhamento. Então, a priori, quando as conexões de alma se encontram, a priori, elas veem o lado luz profundo uma da outra. Então, a conexão é instantânea. Por que a conexão é instantânea? Por que tudo é tão surreal no começo? Porque uma olha para a outra e vê o lado luz. Vê o lado luz. Então, aqui o lado luz resplandece ali no primeiro encontro. Então, essa pessoa vê você, quem você é em essência. Você vê a pessoa, quem ela é em essência. E isso é que torna a conexão tão incrível a princípio, né? E tão diferente de tudo aquilo que nós já vivemos, tá? Porém, com o tempo, conforme a gente vai se relacionando, conforme nós vamos nos relacionando com a pessoa, tendo intimidade, né? A partir da intimidade sexual, do envolvimento, do dia a dia, das conversas, o lado sombra vai emergindo na relação. E aqui é tudo muito, na conexão de alma. Gente, eu chamo de conexão de alma, o que vocês chamam por aí de alma gêmea, chama gêmea, tá? Há uma diferença entre alma gêmea e chama gêmea, mas essa leitura de hoje não é para diferenciar isso, tá? Então eu chamo de conexão de alma porque vocês já sabem, se vocês estão aqui, vocês estão vivendo uma conexão de alma. E o que está sendo dito aqui vale para todas as situações. Para quem é alma gêmea, para quem é chama gêmea, para quem é conexão de alma kármica, ok? Tá tudo certo. É para todos, tá? Então, vocês sabem muito bem, né, que a conexão de alma é algo diferente de tudo que vocês já viveram. Principalmente ali, nos primeiros encontros, já fica muito evidente essas diferenças. O que a gente não... O que nos surpreende depois é como as coisas se desenrolaram, né? Então, por isso, porque a princípio é refletido o lado luz. Vocês se vendo, se olhando e se refletindo, né, um para o outro, o lado luz. E aí há o encantamento, né, o magnetismo, a atração, tudo flui de forma muito, muito incrível, né? E só que depois, quando o lado sombra vem à tona, é tudo muito. É muita luz, é muita sombra. Então, quanto mais luz, mais sombra. Vocês entendem? Então, é isso que acontece dentro da conexão de alma. Ok? E, então, assim, aí por isso que vem a roda da fortuna depois na energia da relação, né? Colocando vocês aqui, olha, ou seja, essa pessoa estava destinada a entrar na sua vida. O que já estava destinado? A alma de vocês já estavam combinadas que vocês iam se encontrar e que ia haver essa dinâmica entre vocês. Entende? Só que essa pessoa não tem coragem, ela idealiza tanto vocês e a conexão de vocês, que ela tem medo. Tem medo de tocar nessa conexão, tem medo de concretizar, de estragar esse ideal. Por que essa pessoa tem medo? Porque ela sabe que ela está diante de uma conexão de alma profunda, mas ela não está ainda preparada. Porque para viver uma conexão de alma, anotem isso aí, vocês que estão ouvindo essa mensagem. Para viver uma conexão de alma, você só vai conseguir viver quando você e a pessoa passarem
pela transformação, pelo despertar. Quando vocês saírem do ego, tanto você quanto a pessoa, quando vocês saírem do ego e se conectarem com quem vocês são em essência, com a alma, e começarem a conduzir a vida de vocês a partir da alma e não do ego, é que vocês vão conseguir provavelmente se relacionar com essa pessoa. E às vezes esses processos de cura demoram muito tempo. Muito tempo. Tá certo? Então, há o conflito. Qual é o conflito? Que essa pessoa olha para você e vê a luz. Você olha para essa pessoa, vocês veem a luz e vocês se encantam pela luz que um consegue refletir no outro. Mas quando as sombras emergem, quando vêm as sombras, e aí vocês têm que encarar as próprias sombras, porque o reflexo de alma, a conexão de alma reflete. Você reflete para o ser de luz o que está na luz e o que está nas sombras, e o ser de luz reflete para você o que está na luz e o que está nas suas sombras. Em igual medida, em proporção igual. Então, se refletir muita luz, vai ter muitas sombras também para serem refletidas. Por quê? Porque as almas combinaram de se encontrar para que pudessem crescer, expandir e evoluir juntas. A conexão de almas se encontram a priori, em princípio, para promover, para startar, digamos assim, o processo de cura de vocês. Tá certo? Ah, Gina, vamos ficar juntos no futuro. Tudo isso é secundário. Por quê? Porque a espiritualidade sempre me revelou muito claramente através das leituras, né? Já estou trabalhando aqui há 5 anos com tarô. E sempre as minhas leituras foram voltadas para conexões de alma. Sempre trabalhei com conexões de alma, né? E eu, através das milhares de leituras que eu fiz, a espiritualidade sempre fala. Se vocês não conseguirem superar o ego, se vocês não conseguirem fazer o trabalho de cura da criança interior, da cura de padrões ancestrais, né, transpor as crenças, os bloqueios, transpor aí as crenças limitantes, os padrões que estão bloqueando. Se vocês não conseguirem fazer esse trabalho pesado, vocês não vão conseguir se conectar na essência de vocês. Esse conectar pela essência só aconteceu no primeiro encontro. No primeiro encontro, vocês estavam conectados essência com essência. Mas a partir do segundo, terceiro, quarto encontro, não sei, aí já começa a refletir as sombras. Por quê? Porque começa a refletir as sombras, para começar a ser ressignificadas, para que você veja onde estão as suas sombras, para que essa pessoa também veja onde estão as sombras dela, para que vocês possam transmutar e transformar, e transcender. Entende? E só quando vocês passarem pelas sombras, pelo vale, como diz o vale da sombra e da morte, é que vocês vão entrar na luz novamente. Depois que vocês passarem pelas próprias sombras, vocês vão adentrar na luz novamente. E quando você adentrar na luz e essa pessoa também fazer a jornada e o processo dela adentrar na luz também, vocês se reencontram na luz e não mais pelo ego. Você consegue entender? Esse tipo de parceria, esse tipo de contrato é uma das conexões mais importantes da nossa vida, são as conexões de alma. Tem pessoas que têm uma, tem pessoas que têm mais de uma, tá? No meu caso, na minha jornada espiritual, eu tive 2, ok? Que me trouxeram esses ensinamentos, esses aprendizados e que espelharam para mim as minhas sombras, tá? Para vocês, não sei qual é o caso, pode ser que uma só já seja suficiente. No meu caso, foi necessário 2. Não basta uma, tem que ser 2, né? Que é para poder vir um pacote completo, né? Mas porque a minha jornada, cada um tem a sua. Não adianta, eu não estou comparando a minha com vocês, né? Cada um tem a sua, cada um tem a sua história. Mas o que eu trago para vocês são as informações, as orientações da realidade do que seja verdadeiramente uma conexão de alma. Porque o que nós vemos por aí, que me deixa muito frustrada e decepcionada, é as fantasias criadas ao redor desse tipo de conexão. Canais mais canais aí que se fazem, né, aí no YouTube, através de uma idealização, de uma romantização que não existe. E quem vive sabe que não existe. Que não é daquela forma romântica. Sabe que há muita dor, muito sofrimento, muita frustração, muito conflito. Quem vive sabe. Tá? Então, essa pessoa te idealiza, ela te coloca, de certa forma, num lugar inalcançável, porque ela tem que... por que ela acha que você está inalcançável? Porque ela tem que tomar coragem. Essa pessoa precisa tomar coragem para romper, sair dessas crenças, né? Fazer o trabalho de autoconhecimento, de amor próprio, de autoconfiança para essa pessoa. É uma pessoa que ainda precisa se descobrir.
em essência, porque é uma pessoa que vive o padrão da família, vive o padrão da sociedade, vive o padrão da religião. Então, quem é essa pessoa? Se ela vive no padrão, ela não está vivendo a essência dela. Então, por isso que ela tem medo de se conectar com você. Porque quando ela se conecta com você, a conexão obriga que essa pessoa seja verdadeira, que ela esteja na essência, quem ela é em essência. Ela não consegue ainda ser verdadeiramente quem ela é em essência. Por isso que ela tem medo da conexão de vocês. Ela foge, entra em fuga da conexão. Porque para estar com você, ela tem que conectar com quem ela é em essência. E é uma pessoa que ainda não está pronta para isso. Então essa pessoa olha para você e fala: você me inspira, mas também me assusta. Porque mostra que eu ainda não consigo. Você me mostra o que eu ainda não consigo ser. Essa pessoa dizendo aqui para você. Você me inspira, mas me assusta. Porque você me mostra a pessoa, aquela pessoa que eu ainda não consigo ser. A pessoa é em essência, mas o ego ainda não permite essa pessoa transcender. Entenderam, meus amores? Então é isso aqui. Vamos ver a roda da fortuna. A roda da fortuna fala muito de uma relação cíclica, né? Então provavelmente vocês já viveram vários ciclos, várias etapas, altos e baixos, né? Avança, recua, aproxima, afasta. Uma hora tá bem, uma hora não tá bem. Então há muita oscilação nessa relação. Por quê? Existe uma energia nas conexões de alma que é como se fosse o efeito, o mesmo efeito de respiração. Sabe aquele processo de respiração que você inspira, então você inspira e expira. Inspira, expira. Então é como se fosse a respiração. Aproxima, tem umas experiências, vive algumas experiências boas, daqui a pouco há um conflito, um choque de energia, aí tem que afastar para poder haver digamos assim, uma transmutação da energia. Porque se estiver muito tempo junto, as conexões de alma que ela fica o tempo todo juntos, elas não se suportam. Essa é a verdade que ninguém quer falar para vocês. As conexões de almas, que elas passarem a viver embaixo do mesmo teto. Olha, eu atendi várias pessoas. Pessoas que moravam juntos, pessoas que só namoraram, pessoas que só ficavam, pessoas de todo jeito, em todo tipo de situação. Pessoas que estavam casadas com outra, enfim. Todo tipo de relacionamento de conexão de alma. Em todos os tipos que possa existir, eu atendi, fazendo leituras particulares. Mas uma coisa é comum a todas elas. A convivência é insuportável. Fica um tempo, pode ficar uma semana. Gente que morava junto, morava junto assim, né? Ficava uma semana em lua de mel, tudo incrível, tudo maravilhoso. Aí, briga, conflito, confusão, separação. Aí ficava uns dias separados e daqui a pouco volta de novo. É assim. Mesmo que estejam debaixo do mesmo teto, mesmo que estejam separados, sempre vai haver conflito, sempre vai haver separação, sempre vai haver bloqueio no WhatsApp, porque não se suportam. As conexões de almas, como estão ainda muito vibrando nas sombras, elas não se suportam ficarem muito tempo uma próxima da outra. Por isso que há o afastamento. Entenderam? E para aquelas que são... Então, para todas as situações. Então, por isso que a Roda da Fortuna fala aqui dessa inconstância, né? Uma inconstância tremenda aqui entre vocês, um medo, né? Muito grande aqui. Então fica nesse aproxima, afasta. A sensação de... Vocês também têm uma sensação assim de não ter nenhum controle sobre a situação. Vocês não sabem o que esperar da pessoa, da relação. Você não consegue vislumbrar o futuro entre vocês, se vai ficar, se não vai ficar. Por isso que a gente recorre para o tarô desesperada, querendo saber o que significa isso, o que a pessoa pensa, o que a pessoa sente, o que vai fazer. Por isso que é o nosso desespero aqui nos canais de tarô, né? Porque a gente não tem essa visão clara dessa relação, de como vai ser, por conta de toda a inconstância aqui, né? Então, vocês aqui do Cristal Amarelo, vocês aqui já está mais do que confirmado pela leitura que eu estou fazendo aqui, que vocês estão vivendo esse tipo de conexão de alma kármica. Isso é kármico, né? Roda da fortuna, tá? E isso aqui, vocês têm uma sensação que vocês estão no destino um do outro, que a relação ainda não acabou, mas é uma coisa que depende das circunstâncias, depende do crescimento de cada um, depende de tanta coisa que às vezes realmente fica, por isso que essa sensação aqui de estar inalcançável, né? Que a pessoa sente em relação a vocês.
né? Mas tem uma sensação também de você tá no meu destino ainda, você não foi embora, entendeu? Aí a gente já vai se reencontrar. Então fica sempre essa sensação de que vamos nos reencontrar, mas que depende do tempo, depende das circunstâncias que cada um está vivendo, se está casado, se não está casado, se está junto, se está em outra cidade, se está em outro país, se tá, entende? Depende de muita coisa. Depende de que tem alguns que têm problemas com, né, a família não quer. Existe todo tipo de obstáculo também existe entre vocês. Conexões de alma é assim. Todo tipo de obstáculos inimagináveis tem. Distância geográfica, família que não aceita, a pessoa está casada com outra. É tanta coisa. É o pai, é a mãe que não quer, a filha, é amigos, é todo mundo contra, né? Não tem ninguém a favor. É essa a relação de conexão de alma. Por quê? Por que tem tudo ser tão difícil assim, Gena? Porque nós estamos falando de uma conexão para crescimento, para expansão da consciência, para evolução. Então, ela não tem que vir fácil. Porque se ela vier fácil, a gente não vai crescer, a gente não vai evoluir. Entendem isso? Tá? Então, os pensamentos desse ser de luz em relação a vocês, muita confusão mental. Carta das nuvens, muita confusão, muitos pensamentos nebulosos, ambivalentes. Uma hora pensa uma coisa, uma hora pensa outra, muita dúvida. Dúvida sobre o que pensa, uma hora sente, acha que sente, outra hora acha que não sente. Dúvidas sobre o que sente também, muito, muito aqui. Né? Sobre o que quer, uma hora não quer, uma hora sente, uma hora não sente. É tudo dual aqui. Tudo ambivalente, né? Tudo ambíguo, né? Como se diz, tá? Então, é muito confuso. A mente dessa pessoa em relação a vocês é muito confusa. Tem muitas dúvidas, né? Entre o que sente, o que quer, se quer ou se não quer, tá? Medo também, o medo de tomar decisão. Pensa numa pessoa medrosa. Essa pessoa medrosa aqui. Então, essa pessoa precisa se superar muito ainda, né? Precisa se superar muito para sair do auto-engano, para sair do racional, do lógico e conectar com a essência dela, com o sentimento, com as emoções verdadeiras para conseguir tomar uma decisão. A estrada aqui é muito longa. Os pássaros falam que muitas vezes a pessoa fica ansiosa em relação a vocês, há uma ansiedade emocional, uma vontade de falar, mas tem medo das consequências. Então, vontade de mandar mensagem, mas se segura, por quê? Porque dá sempre briga, né? Dá sempre confusão, dá sempre conflito. A energia nunca está fácil e fluida, né? Exceto, como eu falo, exceto aqueles momentos do eclipse solar, que é o mais difícil que tem, né? Parece que tem que haver um alinhamento astrológico, toda uma energia, todo um arquiteto, né? A espiritualidade tem que arquitetar todo um cenário astrológico favorável para que a gente se encontre com a conexão de alma e seja tudo em paz. Gente, eu sei, como eu falei para vocês. Passei por duas e eu sei muito bem como que é. E atendi milhares de pessoas. É uma confusão. Meu Deus, é um desespero, né? Então essa pessoa fica com vontade de falar, mas as emoções estão muito, muito, muito instáveis. É uma pessoa muito instável, está muito inquieto, mas pode estar pessoas que estão instáveis, nervosas, inquietas, né? O medo também aqui da profundidade, da entrega. Esse é o medo da entrega. Né? Para estar na relação, ou eu vou estar por inteiro, ou eu vou estar lá naquela relação por inteiro, em essência, ou eu não vou conseguir estar. É assim, conexão de alma é assim. Ou você vai estar lá na relação, né? Pela alma, pela essência, por quem você é em essência, ou você não vai conseguir estar. Se você estiver nas sombras, se você estiver ainda vivendo pelo ego, o seu ego não vai permitir você estar na conexão. Porque ele vai ficar refletindo para você. Os conflitos que acontecem é o reflexo das sombras. Se você não superar as sombras, vocês não vão conseguir estar juntos. Entendem isso? Mas há uma forte atração entre vocês, né? A carta dos peixes fala de uma forte atração, um desejo, um magnetismo, uma atração, sentimentos profundos aqui. Há um interesse realmente emocional. Aqui o interesse é energia, é energético, o interesse energético e emocional, né? Muito real aqui que há entre vocês, um magnetismo, uma atração muito forte. Mas aqui a intenção voltada mais ao prazer do fluxo do que ao compromisso. Porque os peixes é fluido, é leve, né? Então, eu diria que vocês estão numa jornada de aprendizado, de aprender sobre amor e compromisso aqui, tá? Então, para vocês fica muito claro aqui que vocês estão aprendendo sobre amor incondicional, né? Sobre como amar alguém incondicionalmente e amor e compromisso, principalmente. Vocês
vocês também devem ter problemas com compromisso, essa pessoa também deve ter um problema com compromisso. Porque aqui a questão de vocês está tudo relacionado ao compromisso. O medo do compromisso, o medo de se comprometer, o medo de estar lá naquela relação de corpo e alma e né, ter que deixar todo o resto, as crenças no que eu acredito, para lá. Tem gente que não acredita no compromisso, tem gente que não acredita no amor, tem gente que quer liberdade, tem gente que não quer compromisso, então essa é a situação de vocês, né? O navio vem trazendo aqui o desejo de mudanças, né? Mas como é que eu vou promover essas mudanças, o desejo de se movimentar, de ir, mas para onde nós vamos? Primeiro nós temos que descobrir para onde nós vamos, que é na hora de você colocar o navio na rota correta, né? Colocar ele na rota. Eu preciso saber para onde eu quero ir. Eu quero essa pessoa ou não quero essa pessoa? Vocês estão assim, né? Principalmente essa pessoa em relação a vocês. Quero ou não quero? Vou ou não vou? Então, primeiro, para eu pegar o navio e promover essas mudanças, eu preciso tomar uma decisão. Por isso que há o distanciamento emocional entre vocês, né? Para que possa sair dos medos e tomar decisões. Vamos falar também que o navio tem. Alguém tem medo que vou botar esse navio aqui nessa direção. Vai que ele encalha em algum lugar. Vai que esse navio afunda, né? Tenho medo aqui. Né? Por isso que a pessoa fica em fuga o tempo todo. Vai que esse navio não encalha ou afunda no meio do caminho. Melhor deixar ele aqui, né? Nessa confusão. Meu Deus do céu. Tá? Mas temos a carta aqui do Tesouro, uma carta muito especial desse tarô, traz uma mensagem muito promissora para vocês. Vocês vão ter sucesso, vocês vão ter prosperidade aqui nessa jornada. Deixa eu ler aqui essa carta final para vocês. Essa carta fala muito de prosperidade e abundância, né? Então, vamos ver aqui. Tesouros, tesouro, simbologia, o símbolo de tesouro, de riqueza, abundância, né? Então, essa carta ela vem aqui trazendo para vocês um lembrete, né? Que entre as necessidades materiais há também os valores espirituais. Então, entre espírito e matéria, né? A gente precisa reconhecer o que são valores espirituais e o que são valores materiais. E quando a gente fala de valores materiais, não é só dinheiro, né? A gente precisa reconhecer também que tudo que remete à minha experiência aqui na Terra é uma experiência material. Então, como eu vivo o amor, como eu vivo o relacionamento, como eu me relaciono com as pessoas, como é a minha intimidade, né, o sexo em relação entre as pessoas, tudo isso está relacionado à matéria. E eu preciso ter esse critério de saber onde há valor, onde não há valor, o que é importante para mim e o que não é importante para mim. Tá certo? Então, é a hora de vocês aqui equilibrarem essas energias entre o que vocês querem viver, né? Onde vocês querem estar focados. Vocês querem estar focados nos valores espirituais ou nos valores da matéria? Lembrando que a matéria remete a tudo que o nosso ego gosta, né? E os valores espirituais estão ligados à nossa alma. Certinho? Tranquilo aqui para vocês? Então, aqui a grande verdade dessa relação é que vocês há um encantamento, há uma conexão muito forte, mas ainda que não se sustenta emocionalmente. É uma relação que ainda não se sustenta pelo que vocês sentem, ainda não se sustenta pela conexão, pelo encantamento que houve, porque ainda há ainda há crenças aqui entre vocês, ainda há sombras para serem transmutadas. Há um ciclo kármico ainda para que vocês possam viver e transpor aqui. Ok? Então, a cura individual é muito importante. Vamos lembrar que ninguém consegue curar ninguém. Carta da Temperança. Carta da Temperança fala da cura, da alquimia das almas, do equilíbrio do espírito, matéria, do equilíbrio entre yin e yang, entre o masculino e o feminino. É o que está acontecendo aqui entre vocês, tanto para vocês quanto para outra pessoa. Ok? Dito tudo isto, é muito importante que quando vocês estejam ouvindo a leitura e ouvindo o que essa pessoa a energia que essa pessoa está vibrando em relação a vocês e tudo que foi dito aqui, é muito importante também que vocês façam a autoanálise de vocês,
para perceber onde vocês estão agindo também de tal forma. Tá bom? Nós não estamos isentos, não, porque aqui, por acaso, alguém que está me ouvindo aqui do Cristal Amarelo já é um mestre ascenso, que não tem mais nada para evoluir. É um relacionamento espelho. Então, o que está sendo dito aqui é o que está sendo espelhado na relação. Vale tanto para o ser de luz quanto para vocês também. Tá? Então, como vocês lidam também com essa ideia dos relacionamentos, do amor, né, do compromisso, do casamento, das relações, como é que vocês veem também aqui tudo isso? Como vocês veem o amor? Vocês veem o amor através da posse? O que é ver o amor através da posse? Da posse é ótimo, né? Como é ver o amor através da posse? É quando a gente tem essa ideia de que eu tenho que estar com uma pessoa, agarrado na pessoa aqui, com a pessoa do meu lado, para poder ser amor verdadeiro. E não é. Porque amor verdadeiro, ele é incondicional à situação. Ou seja, ele é incondicional às circunstâncias. Se a pessoa está com você ou se ela não está com você, amor é amor. Não é codependência, não é apego, não é posse, não é ciúme, não é controle, não é nada disso. Ok? Também não é essa energia, né, de achar que você só vai ser feliz quando o outro estiver na sua vida, porque aqui não tá, ninguém tá para salvar ninguém. Aqui ambos têm que se salvar individualmente, para que depois possam estarem juntos, tá? Entendido? Então é isso que eu tenho aqui para o grupo 1. Essa é a análise do relacionamento, análise das sombras, né? Então vamos ficando por aqui. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário. Se inscreva no canal, ative o sininho para novas notificações. Vocês que vieram lá do Intuições Ciganas, não esqueçam de se inscrever, tá? Se inscrevam e fiquem aqui presentes, porque as leituras vai ser agora aqui nesse canal. Certinho, meus amores? Então é isso. Aqui, o que está sendo curado nesse momento entre vocês é o equilíbrio das polaridades, luz e sombra, né? E aqui, o medo mais profundo aqui da relação entre vocês é a questão do compromisso. É como vocês veem um compromisso. A forma que vocês veem o amor e o compromisso. Ok? É isso. Então, agora nós vamos para o grupo 2. Gratidão. Não esqueça de deixar o like e hypar o vídeo. Beijinho a todos. Vamos lá, grupo 2. Vamos ver então as energias para o grupo 2. Mentaliza aí o ser de luz, grupo 2. Vamos ver então como está essa conexão. Ok, vamos cortar o baralho. Então, primeira carta para o grupo 2, cristal transparente. Primeira carta. Segunda carta. Ok. Perfeito. Energia do fundo do deck, os pássaros. Muitos estão com vontade de comunicar, né? Carta da criança, carta dos trevos, carta dos caminhos, carta das nuvens e a carta dos ratos. Essa pessoa quer muito comunicar com vocês. Se vocês estão afastados, sem comunicação, essa pessoa quer muito comunicar, mas está aqui encontrando alguns obstáculos, está sentindo aqui que há obstáculos nessa comunicação, tá? Vamos ver aqui, então, as energias dos arcanos maiores. Vamos ver qual a energia que essa pessoa está vibrando em relação a você. Não, perdão. Primeiro, qual a energia dessa pessoa? Qual a energia pessoal desse ser de luz? Qual a energia? Ok. Qual a energia pessoal desse ser de luz?
qual a energia que essa pessoa está vibrando em relação a você. Meu Deus, já virou imperador. Jesus. Qual a energia da relação? Ui. Roda da Fortuna também veio na primeira opção, tá? E a carta da Torre é para completar aqui. Para alguns vai ser uma leitura de... Vai ser... se você veio aqui diretamente na leitura 2, você vai precisar também ouvir a opção 1, tá? Essas duas cartas saíram lá. Posições diferentes, mas saíram. Para alguns aqui pode ser que essa pessoa esteja em outro relacionamento, né? Tem algumas pessoas aqui que estão presas em outros relacionamentos. Então, aqui nós vamos falar das conexões de almas que estão constantemente aqui envolvidos e presos a obstáculos, principalmente relacionado a estar preso a outros relacionamentos. Certinho? Então, deixa eu respirar aqui fundo para a gente canalizar a leitura. Ok. Então, a energia pessoal dessa pessoa é o dependurado. O dependurado é um arquétipo que fala de uma pessoa que está paralisada. Pode ser a pessoa que está numa paralisação ou numa estagnação mental, né? Empacado em alguma coisa, ou numa estagnação emocional, mas há aqui uma certa paralisia, uma certa estagnação, né? Uma sensação de estar preso a algo, de estar estagnado, sem saída, né? A pessoa pensa que não tem saída, pensa que não tem uma solução. Por isso que eu falei, essa leitura aqui do grupo 2 está muito, muito voltada aqui para as pessoas que podem ser triângulos amorosos. Aí, tá, pessoal? Então, há um imperador com um dependurado aqui. A maioria é para alguns que estão presos a outra relação, a outro relacionamento, tá? Para a maioria, não é para todos, mas para a maioria. Então, tem uma sensação. E essa pessoa acha que tem que se sacrificar, né? Porque o dependurado fala do auto-sacrifício, né? Da pessoa se colocar em posição de sacrifício e se anular para manter algo, para manter uma estrutura, para manter alguma coisa que ela acha que tem que cumprir. Entendem? E que acha que não pode mudar a situação. Então, é nessa energia que essa pessoa tá. Que é uma postura nada mais nada menos que a postura de vítima, que é a pessoa que acha que não pode mudar as circunstâncias da sua própria vida, que acha que tem que ficar em sacrifício, que tem que estar lá, que tem que cumprir, que tem que isso, tem que aquilo, é uma pessoa que está se vitimizando na situação. O dependurado traz essas duas energias, da estagnação e da vitimização, do auto-sacrifício, né? Que a pessoa está fazendo na situação. Tá? Então a pessoa acha, eu sou vítima das circunstâncias, do destino, né? Aquela pessoa que acha que não, eu nunca vou ter o direito de ser feliz, né? As coisas nunca acontecem para mim. Não acontece porque a pessoa acha que não pode mudar a própria vida. Então por isso que não acontece, né? Então essa postura de estar à mercê das circunstâncias do destino. Não, eu não posso ter o controle sobre mim. O imperador fala muito desse domínio, desse controle que nós temos que ter sobre a nossa própria vida, né? Sempre falo aqui no canal para vocês. Então, essa pessoa tem medo de agir, de assumir e assumir as consequências das próprias escolhas. Então, não é mais fácil para a pessoa ficar aqui, né? Parada, estagnada, se colocar numa posição de se sacrificar em prol de algo, porque, eu não posso mudar. Eu não posso... Eu tenho que manter aqui a situação. Entendem isso? Então, a pessoa não quer assumir aqui as próprias escolhas. Não quer ter que tomar uma decisão e assumir as consequências dessa decisão. Aí fica aqui no dependurado. O dependurado na sombra revela alguém que sabe que precisa mudar, mas adia, né? Vive adiando, vive na estagnação, vive na espera, vive postergando, né, esperando que algo externo se resolva sozinho, esperando um milagre dos céus para resolver a própria vida. Então, o ganho secundário aqui dessa pessoa é esse auto-sacrifício, que deixa a pessoa em sofrimento, e a pessoa ainda acha que isso é válido, né? E aí, no fim, a pessoa que está numa lealdade em relação ao invisível, que é a dor, a culpa, a espera e o sofrimento. E não consegue romper, né? Então, há uma inversão da visão dessa pessoa. Ela fica em dor e sofrimento, achando que não, né? Que está ali em sacrifício, porque tem que ficar lá.
e que não pode mudar a situação. Eu, hein? Que gente confusa que vocês trazem aqui para a mesa. Ai, que horror. Eu tenho pavor desse tipo de gente que não resolve a própria vida, né? E ainda fica culpando o destino. Meu Deus. Terror isso, terror, energia terrível. Vamos mudar, vamos mudar. Quer dizer, vamos mudar aqui para o imperador, mas não melhora, né? Então, essa pessoa em relação a vocês, só para terminar aqui a energia do ser de luz. Então, o que, que essa pessoa precisa fazer? Ela precisa mudar a visão dela da situação, ela precisa mudar a perspectiva. Parar de se sacrificar, né? Parar de se sacrificar e esperando que algo externo aconteça e tomar uma decisão, se posicionar, tomar uma decisão e buscar e lutar por essa, né, por essa nova tomada de decisão para a própria vida. Ou seja, transformar aquela espera, estagnação, em uma consciência ativa, transformar essa espera em ação, sair da inércia, parar de se doar e agir. Agir. Essa pessoa precisa de ação na própria vida dela. Tá? Tomar as próprias decisões e parar de culpar os outros e o destino pelas coisas não darem certo. Em relação a vocês, o imperador. Eu falei que a gente vai para frente, mas não melhora, né? Porque o imperador no lado sombra sempre fala da pessoa que quer manter o controle da situação. Então, a pessoa quer estar lá, na zona de conforto dela, na vidinha que ela leva lá, no que ela acha que tem que ser, mesmo que seja um sacrifício, mesmo que seja em dor e sofrimento, a pessoa quer manter a vida dela lá. E a Sirene está confirmando. Em relação a vocês, há uma necessidade de manter o controle emocional em relação a vocês, manter o controle do relacionamento, manter o domínio da situação. Essa pessoa tem dificuldade em se mostrar vulnerável, por mais que a vida dela esteja uma M, mas ela não quer se mostrar vulnerável para vocês. Não quer se mostrar vulnerável, não quer estar aqui demonstrando sentimentos, porque ela pensa que demonstrar sentimentos é ser vulnerável, né? O medo de perder a autoridade, de perder a posição, de perder o poder. Essa pessoa já perdeu tudo nessa posição que ela está lá, mas ela quer manter ainda as aparências. Essa é a verdade. E quando se trata no que diz respeito da energia dela em relação a vocês, ela quer manter essas aparências, manter o controle que está tudo incrível, está tudo maravilhoso, está tudo lindo, que ela está no domínio da situação, que ela está no controle da situação, não só da própria situação da vida dela, como em relação a vocês também. Olha que pessoa incrível, né? Para não dizer o contrário. Tem essa dificuldade de se mostrar vulnerável, então pode ser com uma pessoa que haja na relação de forma mais fria, mais egocêntrica, né? Uma pessoa mais racional, mais lógica, né? Que tem que manter aqui as aparências para não sair dessa pose, para não perder o controle, não perder a autoridade, né? Não quer perder a posição de poder na relação. Então, ela demonstrando que ela está no controle, ela continua demonstrando ali que ela está no poder da situação, que ela está dominando a situação. Para isso, para essa pessoa, tudo isso é muito importante. Né? Tem uma rigidez muito grande, muito orgulho, muito resistente ao diálogo, né? Então, provavelmente aqui vocês, consulentes, quiser saber se essa leitura é para você, é uma pessoa que é rígida, é uma pessoa que é orgulhosa, é uma pessoa que não reconhece quando está errada, é uma pessoa que é resistente ao diálogo, principalmente se for para falar de emoções, de sentimentos, né? Então, essa é a sua pessoa, tá? A pessoa sente... a forma dessa pessoa estar nas relações é assim. Sente, mas ela tenta controlar. Para poder comandar o vínculo, para comandar a situação. Então, ela não demonstra sentimentos para manter o controle. Aí estabelece regras, estabelece coisas... E às vezes estabelece umas regras que não são ditas, que não são faladas. Você tem que adivinhar ainda. Ela que decide o ritmo da relação, então essa pessoa ela decide tudo. Ela decide quando ela quer falar com você, é só na hora que ela quer. Quando ela quer mandar mensagem, é só na hora que ela quer. Quando ela quiser te ver, é só na hora que ela quer. Tudo é no ritmo dessa pessoa. A distância, os limites, os horários, tudo é ela que tem que conduzir. Ela tem essa necessidade de conduzir tudo ao seu modo, para que ela se sinta no controle. Porque essa pessoa só se sente segura quando ela está no controle da situação. Entendeu?
Então, para vocês, é vocês girando em torno da vontade dessa pessoa, né? Praticamente é isso. Ainda mais se você estiver se relacionando com uma pessoa que tem outra relação. Então, você fica girando como em torno dessa pessoa, das vontades dela, porque tudo tem que ser da forma dela, do jeito dela. Entende? Então, essa pessoa, ela quer manter né? Ela quer manter essa estabilidade, ela quer manter tudo sob controle. Tem essa necessidade, né, de ter o controle. Ok? E não quer perder a autoridade, quer ser respeitado, não quer perder a autoridade, então se mantém nessa frieza emocional muitas vezes. Mas é uma pessoa muito difícil para se relacionar aqui. Muito difícil, tá? Uma pessoa que vai querer controlar vocês e assim, não vai querer perder vocês também, porque o imperador ele quer manter todas as coisas que ele conquista, né? Então, se ele tiver você e a outra pessoa, ele quer manter as duas pessoas. Se ele tiver você, a outra pessoa e mais os contatinhos, ele quer manter todo mundo. É assim. Uma pessoa territorialista. Ela quer dominar, então aquele território que ela conquistou, ela quer manter da forma dela. Ok? Pode ser uma pessoa que é muito protetora, sim. Pode ser uma pessoa que vem, assim, a prover, ser o provedor da relação, a dar estrutura, mas aí você vai ter que sempre rezar a cartilha da pessoa, né? Ser sempre do jeito dela. Principalmente se essa pessoa, você for dependente emocionalmente ou financeiramente dessa pessoa, já era para você. Você vai ter que rezar a cartilha direitinho aqui conforme a pessoa manda, tá? Então, a relação de vocês é uma relação kármica. A roda da fortuna veio na energia da relação também como uma relação kármica. Essa daqui também é uma relação kármica. Então, eu considero aqui uma conexão de alma kármica, né? É uma relação cíclica, com muita instabilidade, com muitas... É uma relação muito de idas e vindas, aproxima, afasta, esfria, esquenta. Uma coisa muito polar. É muito polar aqui. Estou sempre né, estão sempre com o coração na mão aqui vivendo essa relação, vocês que estão nessa relação com essa pessoa. Né? Vocês estão sempre com o coração na mão, nunca sabe o que esperar, nunca sabe o que vai ser daquele dia. Né? Às vezes a pessoa pode ser uma pessoa um pouco ríspida, né? Nós estamos falando aqui de uma pessoa que não costuma ser muito gentil, é uma pessoa muitas vezes que é grossa, é ríspida, não conecta emocionalmente, mantém-se nessa postura de imperador, de controle, então é uma pessoa difícil. E leva vocês para uma instabilidade, para uma insegurança muito grande. Vocês se sentem muito instável na relação e muito inseguros. E detalhe, você não pode cobrar nada dessa pessoa, porque ela não vai aceitar cobranças, ela não aceita que você cobre, não aceita que você imponha nada, porque ela fica com raiva. Quando você diz não, a pessoa fica com raiva. Quando você impõe alguma coisa, a pessoa fica com raiva. Quando você cobra, a pessoa fica com raiva. É dessa pessoa que nós estamos falando. Entendeu? Então, existe aqui a ideia de a pessoa ficar numa imobilidade muito grande na própria vida em relação com vocês aqui no controle, né? Querer controlar tudo, tá? Então, a torre. Nós temos aqui a torre, que é uma carta, né? Uma carta potente. A torre fala da ruptura de paradigmas, né? Não vamos esquecer, saiu na primeira. Roda da Fortuna e a Torre saiu na primeira opção. Se você ficou em dúvida, volta lá, assiste as duas, tá? Para que você possa entender aqui. Então, a Torre, ela traz o quê? O conflito que é gerado entre vocês. Por que há o conflito? Para poder haver um ajuste, né? Então, toda vez que há um conflito, toda vez que há um embate entre vocês, é porque é uma energia que precisa ser reajustada. Então, como há muito ego aqui na relação, porque o imperador fala de ego, a torre também fala da necessidade de ruptura desse ego. Ou seja, eu preciso tirar as máscaras, eu preciso sair do ego para que eu consiga estar presente nessa relação. Entendem isso? Então, a resistência aqui, eu tenho que romper, a torre ela vem para romper o quê? Para colapsar o ego, as resistências, né, os medos, essa necessidade de controle, porque ninguém consegue viver um relacionamento baseado no amor verdadeiro, genuíno, incondicional, né, com tantas crenças limitantes a respeito das situações. Querer controlar o outro, isso não existe. Querer conduzir as coisas só do seu jeito, não existe. Né? O relacionamento são duas pessoas, né? Então,
precisa ver aqui também onde, aqui também a espiritualidade pede para que vocês façam uma autoanálise para ver onde vocês também estão sendo rígidos e controladores na situação, até onde vocês estão sendo teimosos aqui, insistindo em algo, como dizia minha mãe, dando murro em ponta de faca nessa situação. Porque também, como eu falei, uma leitura espelhada é para os dois lados aqui, os puxões de orelha. Então, precisa romper com as crenças, da forma que vocês se relacionam. Né? Vamos entender que quem está na 3D e está vivendo relacionamentos a partir do ego, pessoas que vivem os relacionamentos a partir de poder, posse, ciúme, controle, manipulação, a partir dessa ideia de subjugar o outro, de dominar o outro. Todas essas crenças da matéria e as pessoas vivem relacionamentos a partir disso. E nós estamos vivendo um momento aqui, né, que é um absurdo, assim. Né? Eu não sou de ficar acompanhando muitas notícias, né? Mas esses dias aí que eu estava no final de ano e tal, acompanhei algumas coisas, alguns índices aí de aumento, né, de feminicídio no Brasil. E também a gente está não só de um lado, não só falando dos homens, mas também falando das mulheres. Mas claro que a mulher sempre vai ser essa pessoa, a mulher é aquela que é a mais frágil, então ela vai sofrer mais os impactos a nível de um relacionamento tóxico, abusivo, onde há, né, ali violência. Então a mulher está mais suscetível, né, do que tem homens que sofrem violência doméstica também, obviamente, mas é a minoria. Entendeu? Só que a gente analisa também, por mais que a mulher não seja a relação tóxica que vai agir com violência na relação, mas ela usa de outros meios para poder também ali manipular na relação. Então, eu fiz várias leituras, milhares de leituras, como eu falei para vocês, de pessoas também, de mulheres que se posicionam também de uma forma muito rígida na relação, muito controladora, de uma pessoa que também que é ciumenta, é possessiva, e quer tudo do seu jeito. Né? Gente, eu atendi pessoas que estavam se relacionando com a outra que não aceita a rejeição. A pessoa está dizendo para ela, olha, eu não quero mais ficar com você, e a pessoa não aceita. Que mundo é esse que a gente vive, que as pessoas terminam a relação e o outro não aceita? Não aceita? Como assim não aceita? Gente, o outro está terminando a relação, não quer mais estar na relação. Você tem que aceitar, não existe nenhuma... Sim, você entende isso? Então, por isso que acontecem as violências domésticas, os feminicídios acontecem. Por quê? Por que as pessoas matam? Porque não querem sentir a dor da rejeição. Não querem sentir a dor do fracasso da relação. Não querem perder. Isso é sentimento de quê? É sentimento de posse em relação ao outro. É sentimento de posse isso. Né? Porque quem mata por amor, mata por quê? Porque se essa pessoa não vai ser minha, não vai ser de ninguém. Né? A pessoa que não aceita o fim da relação. Meu Deus, que sofrimento. Que pessoa mais perturbada que não aceita o fim de um relacionamento. Porque se acabou, acabou. Se a outra pessoa não quer estar com você, você não vai jamais poder obrigar a pessoa a estar com você. Então você tem que aceitar, ponto final. Ah, mas dói muito. Vai lidar com a sua dor. Aí é nessa hora que você tem que olhar para você e ver como você lida com a dor relacionada à rejeição, a abandono, traição, que são as feridas da alma. O outro não tem culpa disso. É você que tem que resolver essas coisas dentro de você. Você que tem que aprender a lidar com frustração, com rejeição, com abandono, com traição. A gente tem que aprender a lidar com tudo isso. Ai, Gina, que horror, a gente não quer viver isso. Não, ninguém quer viver, mas a gente vive. Sendo bem realista, todo mundo passa por isso em algum momento na vida. Então, cadê minha maturidade emocional para lidar com a situação? Adianta eu me manter aqui dentro de programas e crenças rígidos, rigorosos, de controle, que eu estou no controle, que eu estou no domínio, e o outro vai fazer o que eu quero, que não sei o quê, sendo que não é assim que funciona. Relacionamentos baseados em posse, em controle, em ciúme, em manipulação, isso não é amor. Isso não é amor. O amor, ele é incondicional. Então, o amor, ele vai ser sempre genuíno, ele sempre vai ser incondicional. A pessoa que ama o outro verdadeiramente, se o outro chegar a terminar a relação com você, você vai dizer, tá ok, eu te amo, gostaria muito de continuar a relação com você, mas se você não quer, eu aceito
que você não queira, que eu aceito que você vai embora, que vai viver a sua vida. Amor incondicional é isso. Então, a torre vem aqui para desconstruir todo tipo de energia relacionada aqui a alguma dessas questões, tá? Se você está tendo um relacionamento com alguém que está num triângulo amoroso, por exemplo, vocês vieram para essa vida com esse propósito de se reencontrarem e de trabalhar o amor incondicional. Tem um recado aqui da espiritualidade para vocês. Deixa eu falar logo que é sério aqui o negócio. Então, é assim. Conexões de almas com pessoas que estão casadas, ok? Qual é o aprendizado para você? Vamos começar em relação à pessoa. Então, qual é o aprendizado para esse ser de luz? A pessoa que está casada, ela encontra a conexão de alma, que está aqui no destino, reencontra essa conexão de alma, para que ela possa despertar para o amor verdadeiro, enquanto ela honra um compromisso com outra pessoa. Entende isso? Não é essa bagunça que a gente faz, não, de estar se relacionando com duas pessoas ao mesmo tempo. Essa pessoa aqui, se você está mentalizando uma pessoa que está numa relação, é uma pessoa que tem que aprender a amar você incondicionalmente, abrir mão da posse em relação a você, abrir mão do controle da posse em relação a você, cumprir o compromisso que ela tem com outra pessoa, porque ninguém está obrigando essa pessoa a estar lá no outro compromisso. Ela está lá porque ela quer. Então, se ela quer cumprir esse compromisso, honrar esse compromisso, ela honra esse compromisso, continua nesse compromisso, mas ela tem que abrir mão de vocês. Isso é o amor verdadeiro, é o amor incondicional. Entendeu? E você, para você, qual é o aprendizado? Qual é a lição? Você que aceitou estar nessa confusão toda, porque as almas combinaram de se reencontrar, mas o seu propósito aqui é, talvez o mais difícil, mas também é muito recompensador. O seu papel aqui é amar essa pessoa incondicionalmente, também, sem o sentimento de posse, sem querer possuir essa pessoa, ok? E aqui, essa situação, o que vai promover para você? Um grande crescimento espiritual, porque você vai fazer curas profundas através da distância, transformando desejo em sabedoria. Entendem isso? Então, eu vou transpor. Aí eu vou entender que amor não é posse, não é desejo, não é querer estar junto a qualquer custo, a qualquer preço, mas sim o amor ele é incondicional e a gente começa a entender. Assim a gente começa a se conectar com uma energia mais elevada, mais espiritualizada da situação. Então vocês vão curar aqui pela distância um do outro, não estando juntos, tudo junto e misturado nessa confusão toda de triângulos amorosos. Entendem isso? Vocês vão aprender separado. Você vai aprender a amar essa pessoa incondicionalmente, fazer as suas curas emocionais, a sua cura da sua criança interior, a sua cura da cura ancestral, que envolve cura ancestral também, né? Triângulo amoroso. Então, você vai ter essa oportunidade de fazer as suas curas à distância. Enquanto você faz a sua cura, você trabalha o amor incondicional em relação a essa pessoa e deixa de associar esse amor a esse sentimento de posse, a querer tirar o outro lá da vida dele para arrastar para sua vida a qualquer custo. Não é assim. Não é na força do braço. Tem que ser, os relacionamentos têm que acontecer de forma natural, espontânea, de forma fácil e fluida. E não é odiando as pessoas que estão lá também que você vai conseguir evoluir. Odiar a outra pessoa que está lá na relação com o seu ser de luz também não vai levar você a nada. Então, a cura aqui é profunda. É trabalhar amor incondicional, trabalhar perdão, a trabalhar a aceitação das circunstâncias, transformar tudo isso, transmutar toda essa energia. Esse tipo de contrato que existe entre as almas, vocês têm que aprenderem a transcender o amor possessivo para uma dimensão espiritual superior. Para vocês entenderem que o amor não é posse. O amor não é controle. O amor não é estar grudado junto. O amor tem que ser incondicional. Então, vocês têm que aprender sobre amor incondicional e perdão aqui. E aceitação. Para que cada um possa cumprir a sua jornada em separado. Gênia, mas não temos como ficar juntos? Quando essa pessoa sair dessa energia aqui do dependurado, quando ela tomar uma decisão sobre a própria vida dela, quem sabe vocês têm uma chance.
tá bom? Então, enquanto isso, vocês estão curando padrões ancestrais, padrões da cura da criança interior, estão ressignificando esse amor possessivo, né? Esse sentimento de posse, tá? Estão transcendendo aqui, tá? Há um grande processo aqui de transformação e de evolução entre vocês. Então, na verdade é essa. A verdade é que quando você vive uma relação com alguém que está numa outra energia, que está com numa outra relação, perdão, vocês têm que abrir mão. Vocês têm que abrir mão de estarem juntos. Por quê? Porque todo mundo sabe que triângulo amoroso gera karma. Então, se já gerou karma numa vida passada e vem para essa vida como retorno, a gente continua, ao invés de transcender o karma, vai aumentar o karma? É o que está acontecendo? Aumenta. Entendem isso? Então, qual é o pensamento dessa pessoa? A carta da criança fala que aqui essa pessoa precisa amadurecer, né, gente? É uma pessoa que precisa amadurecer, é uma pessoa ainda muito imatura, enxerga a relação como se... Não, vamos viver algo leve aqui, sem compromisso, porque está comprometida com outra relação, ou porque está comprometida com outra relação, ou porque está comprometido com os contatinhos, com a liberdade. Um dos dois, mas é uma pessoa imatura, tá? Uma pessoa imatura que enxerga a relação quer ver essa relação. Não, eu quero ter algo leve aqui porque ou quer a liberdade ou porque ainda quer estar em outra relação, tá? Evita responsabilidades emocionais em relação a vocês, né? Quer sentir a relação, quer estar com vocês, mas de forma ali meio superficial, né? Maturidade aqui afetiva e emocional dessa pessoa, tá? A carta dos trevos fala muito de emoções instáveis, de entusiasmos passageiros, então pode ser que uma hora a pessoa está muito empolgada em relação a vocês, daqui a pouco esfria, né? Que é a oscilação aqui da roda da fortuna, o vai e vem, né? Oscilação de humor, oscilação de interesse, oscilação de comportamento, oscilação de tudo. É aqui um ioiô, né? A relação ioiô, né? A sombra aqui são os sentimentos reativos, sentimentos muito reativos, né? E que não se sustentam. Carta dos caminhos. Não saber o que quer, precisar decidir. Preciso decidir. Eu quero estar num compromisso com outra pessoa ou eu quero estar numa relação com você, consulente do cristal transparente? Eu quero viver a minha liberdade ou eu quero estar numa relação com você, consulente do cristal transparente? O que essa pessoa precisa decidir, né? Mantém todas as opções abertas, quer manter tudo, quer manter a relação, o compromisso, quer manter uma relação com você, ou quer manter a vida de liberdade, de contatinhos e quer manter uma relação com você. Então, ou seja, complicado, né? Muito complicado. Essa pessoa, no fundo, ela não quer escolher porque não quer se comprometer com essa escolha. Medo do compromisso também. A primeira opção também eram pessoas que tinham medo do compromisso. Qual é a confusão aqui? Nuvens. Muitas dúvidas. Auto-engano. Eu diria que é mais auto-engano do que dúvidas aqui. É a pessoa querendo se enganar, achando que pode levar a vida paralela. Aqui são pessoas que acham que pode levar vidas paralelas, que está tudo certo, que está tudo bem, que é tudo, né, tudo incrível, tudo moderno, e não é bem assim, né? Então, aqui tem uma interpretação equivocada, né, das coisas. Nós temos aqui os ratos, que fala do desgaste, que essa relação já sofreu muito desgaste, então pode ser uma relação que a energia já está bem desgastada, já houve muitas perdas aqui entre vocês, né? Decepções, frustrações, muita espera, muita frustração em relação à espera e à questão da estagnação, né? Então houve aqui já algumas perdas emocionais aí entre vocês, ou seja, já houve aqui alguns cristais aqui já foram quebrados entre vocês, né? Já aconteceram algumas rupturas, tá? Então, talvez é uma relação que vai precisar ser reconstruída, ser nutrida novamente, porque essa pessoa com esse comportamento aqui é complicado, né? Então, o que está sendo espelhado aqui? Esperar, provavelmente você, consulente do cristal transparente, está esperando o reconhecimento, né? E enquanto você está esperando reconhecimento, você está aceitando, desculpa da palavra, você está aceitando migalhas na relação, espera muito, mas recebe pouco, né? E você está confundindo aqui você está fazendo alguma confusão aqui entre você ter paciência com autoabandono. Então, para alguns aqui, vocês estão se autoabandonando para estar à disposição aqui da pessoa. Presta atenção, tá bom?
controle, orgulho, medo de sentir profundamente. Então, tem que dar uma olhadinha nessa forma que vocês se relacionam, de como vocês sentem o amor, né? Porque muitos de vocês aqui vão dizer assim, não, eu estou aqui nessa situação, eu sei que a pessoa não me valoriza como deveria, não reconhece o meu valor como deveria, mas eu estou aqui aceitando as migalhinhas, por que que eu estou aqui? Qual é a sua percepção de amor verdadeiro? Não, essa pessoa, ela é desse jeito aqui, ela é uma pessoa difícil, uma pessoa complicada, mas ela me ama, será? E como você aprendeu isso? O que você entende sobre o que é o amor? O que você entende? Porque aquilo que você aceita é o que você acha que você merece. Para o grupo 2 aqui tem um aprendizado muito grande sobre vocês entenderem quem vocês são em essência e o que vocês verdadeiramente merecem na vida de vocês. Porque aqui vocês estão com um padrão distorcido sobre vocês mesmos, sobre o alto valor e sobre o merecimento de vocês. Tem que trabalhar muito forte aqui a criança interior relacionada ao que vocês verdadeiramente merecem receber dentro de uma relação. Não adianta eu estar aqui com uma pessoa, né, que não me acrescenta, porque eu estou aqui, vou ficar aqui esperando eternamente essa pessoa, recebendo as moedinhas, migalhinhas, porque eu acho que é só isso que eu mereço na vida, eu não tenho nada melhor para mim. Ah, mas eu amo muito essa pessoa. Ok, você ama muito essa pessoa, mas cadê o seu amor próprio? Cadê seu amor próprio? Ok, meus amores? Então, aqui para vocês do grupo 2 é trabalhar merecimento, trabalhar muito amor próprio e merecimento, tá? Não acho que só existe essa pessoa no mundo para vocês se relacionarem, não. Existem outras pessoas, mas você precisa escolher. E para você escolher, você precisa achar que você merece melhor. Se você achar que você não merece, você vai continuar com o pior, né? Deus me livre. Deus me livre. Vamos nos libertar, tá bom? Então, é isso. É isso que eu tenho aqui para o grupo 2. Então, peço que vocês deixem um like, deixem um comentário para mim, se inscrevam no canal, né? Contem-me aí nos comentários se ressoou com a história de vocês, se fez sentido, tá? Se você veio lá do Intuições Ciganas, não esqueça de se inscrever e falar um oi para mim aqui nos comentários, para que a gente possa se encontrar nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Acho que não esqueça de hypar também, se inscrever e deixar o like. Meu Deus, é tanta coisa que eu não sei, que eu fico repetindo, uma hora peço, outra hora não peço. É tudo confuso aqui, mas é isso. Vocês me entendem, né? Contribuam com o meu trabalho aqui, deixem um like como forma de gratidão, tá bom? E tudo mais que foi pedido. Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo.